A propósito das pessoas que você certamente conhece e que possuem um sistema como esse de holding familiar, eu já falei, já mostrei para vocês aqui em cima alguns breves exemplos de detentores de grandes fortunas que faleceram não tem muito tempo e que deixaram toda essa fortuna para seus herdeiros sem que eles pagassem um centavo daquilo que custa o inventário. Porque todos eles já tinham um sistema de holding familiar devidamente construído e organizado, e por isso não teve inventário. Dei o exemplo do Norberto Debrecht, dei o exemplo do Roberto Marinho, do Antônio Hermílio de Moraes, mas não são só esses. Se você acompanhar a revista Forbes e ver a quantidade de bilionários que nos deixaram nos últimos anos, nenhum deles teve inventário realizado pela sua família. A não ser que tenha sido daquele Fusca 66, que era de estimação e estava no nome da pessoa física. Fora isso, não existe. Entre eles vigora a máxima de que quem morre não tem que ter bens em nome próprio, porque quem morre, se tiver bens em nome próprio, deixa problema para os seus filhos e para os seus herdeiros. E aí, os exemplos se amontoam, são muitos. Posso mencionar aqui, por exemplo, o Roberto Civita, do Grupo Abril, os irmãos Safra, o Moise Safra e o Edmond Safra, do Banco Safra, o Samuel Klein, das Casas Bahia, nosso vice-presidente José Alencar, da Coteminas. Além deles, também tem a Dirce Navarro de Camargo, da Camargo Correia, que faleceu aos 100 anos de idade, deixando aí as suas filhas como suas herdeiras, entre elas a Renata Camargo. A Renata Camargo, logo depois daquele grande envolvimento da Camargo Correia com o escândalo e acordo de leniência, comprou na ilha de Manhattan um apartamento no prédio mais caro do mundo, em pleno Central Park, em Nova York. A Renata Camargo pagou 30 milhões de dólares em um apartamento na ilha de Manhattan. Para você ter ideia, mora melhor do que o Paul McCartney, mora melhor do que a Naomi Campbell, mora melhor do que a Madonna. Ela é vizinha desse povo todo. Só que ela mora em um lugar mais top, em um lugar mais privilegiado, no edifício mais caro da ilha de Manhattan. Um edifício que não tem uma piscina, tem uma piscina de água salgada. Então, é um desbonde, é algo fora do imaginável. E eu estou falando isso de forma crítica? De forma alguma, pelo contrário. Isso mostra que o patrimônio estava todo organizado de forma lícita, que mesmo depois de um acordo de leniência bilionário, ainda assim, aquilo que era patrimônio pessoal continuou na família sem ter nenhum arranhão em relação ao problema vivenciado pela empresa. Tudo porque foi organizado de forma lícita e com inteligência, da forma que os países realmente civilizados se organizam, da forma que os países que são mais evoluídos do ponto de vista do mercado, do ponto de vista das relações capitais, se organizam. E é isso que você está conhecendo aqui agora. Mas isso não é desconhecido só de você. É desconhecido de muita gente, da grande parte do povo brasileiro. Mas não são só os bilionários que conhecem. Ao lado dos bilionários, existe uma outra categoria de pessoas que conhecem isso aqui muito bem. Essa categoria é uma categoria que está entre os bilionários e o povão. É uma categoria que convive com os bilionários, mas também, pelo menos a cada 2 ou 4 anos, visita o povão, que são os políticos, e que são exatamente aqueles que fazem as leis. Então, eles conhecem isso aqui muito bem. Não é à toa que, se você tiver a oportunidade de visitar o site do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e pesquisar as declarações de bens de cada um dos candidatos, vai para o mais fácil de cada um dos candidatos à presidência. Você vai se impressionar, porque todos eles, e quando eu falo todos eles, não é a maioria, eu falo todos, 100% deles têm uma holding familiar. Que o Henrique Meirelles e que o João Amoedo, por exemplo, que são pessoas riquíssimas, tenham uma holding familiar, talvez você já imaginasse. Mas o nosso ex-presidente, Jair Bolsonaro, tem uma holding familiar. Da mesma forma que o Fernando Haddad também tem uma holding familiar. Assim como o Geraldo Alckmin também tem a sua holding familiar. E não são só eles. Até a Marina Silva tem a sua holding. Todos eles, 100% deles, sem exceção, têm um sistema de organização patrimonial. Por quê? Porque eles conhecem, porque eles sabem da licitude do ato e sabem que não tem nenhuma mancha em ter algo nesse sentido. O que não querem é permitir que os seus herdeiros
se acabem com o procedimento de inventário.